Olá, minha galera, tudo bem? Aqui é o professor Bruno. Hoje nós estamos com uma aula de geologia, né, de aspectos naturais do Brasil, geologia e estrutura geológica, tá? Ela é uma aula bem legal porque a gente pode olhar, ela é muito visível, né? Você vai olhar para a rua, você vai ver um morro, uma montanha, um planalto, uma planície, né, as estruturas diferentes, né, como isso se formou. Então é uma aula bem interessante, passar lá pelos dinossauros, galera, para a gente ter uma ideia. Então eu queria que vocês fossem lá, né? Vocês já estão inscritos no nosso canal, estão vendo essa aula, estão inscritos no nosso canal, divulgue aí pro seu coleguinha, tá legal? Mostra para ele aí a aula aí do tio Bruno aí, vai ser bem legal aí para ele também, tá legal? Mostra uma invejinha em cima dele aí, pô, olha meu professor, que legal. Tá joia, minha galerinha? Então aí um beijo para vocês, saudade de todo mundo aí, tá? Vocês estão curtindo essas aulas agora, vídeo aula, então é sempre aquele ligaçãozinha que a gente tem, tá bom? Então vamos lá, pessoal, pra gente dar uma trabalhada aqui, certo? Eu trouxe pra gente uma coisa bem joia, são as chamadas eras geológicas. Isso aqui é a idade da Terra. Tá joia? É um troço bem legal. Então, vocês vão anotar o centro. Deixa eu trazer aqui para mostrar para vocês. Ó, vou me tirar daqui. Ó, vou trazer aqui para vocês o centro. Aqui é onde tudo começou. Então, aqui nós temos as eras. Então, é como a gente diz assim, o que é era, professor? Eu não faço ideia o que é era. Era, na realidade, é como a gente medisse a idade, né? Lembra, o professor Bruno é da era o quê? Era cenozoica do período quaternário da fase atual da idade de hoje. Quanto? 18 anos, professor. Não. Já é 52, carinha de 18. Todo mundo acha que eu tenho, mas você sabe que não. Não, você sabe sim, né? Legal? Então, a Terra, ela é igual, pessoal. Tá? Já é como a gente medisse isso. Então, eu quero que vocês olhem lá para o cantinho esquerdo da tela. Ele está escrito assim, ó, pré-cambriano, paleozoica, mesozoica e cenozoica. Tá legal? Cenozoica do terciário, cenozoica do quaternário. Então, é como a gente pegasse esse espiral e fosse, na realidade, desenhando ele, ó. Você vai vindo. Então, eu tenho a formação da Terra, chamada era zoica, a de negação, zoica de tempo, tá? Então, é um não tempo. Ele é mais ou menos em torno de 5 bilhões de anos atrás, bilhões, tá bom, pessoal? Então, esse período ele vai durar, na realidade, em torno de meio bilhão de anos, até que nós chegamos em torno a mais ou menos 4,5 bilhões de anos, que nós temos a Terra. Então, a Terra vai se formar na era pré-cambriana. Como a era pré-cambriana é uma era muito grande, ela vai ser dividida em duas grandes eras dentro dela, tá joia? Que é a era arqueozoica e proterozoica. A era arqueozoica é a era da formação das rochas antigas e a era proterozoica é a formação das eras que a gente tem das riquezas minerais. Então, arqueozoica, rochas antigas. Proterozoica, a era na realidade que a gente tem das riquezas minerais, tá joia? Depois você tem ali a paleozoica. A paleozoica se subdivide, na realidade, em outras fases, né, em outros períodos. Então, aí a gente vai ter, na realidade, a formação do carvão mineral. Isso aqui já é mais ou menos em torno de 350 milhões de anos atrás. Agora, tá, pessoal? Joia? Depois você tem a Mesozoica, a erazinha que ficou famosa, porque ela está dividida em 3 períodos, né? Você tem o Cretáceo, o Triássico e o Jurássico. Ah, professor, me lembrei do Jurassic Park. Isso mesmo, né? Ó, ver como a televisão, filme, às vezes serve para alguma coisa. Legal, galerinha? Então, aqui você tem os dinossauros. Tá vendo um dinozinho ali? Ó, olha só, gente, vou trazer aqui para vocês, ó. Ó, os dinossauros, ó. Tá aqui ele e aqui, ó, os últimos dinos, tá? Estão vendo ali? Do ladinho esquerdo, joia, né, galera? Depois você tem o Cenozoico. O Cenozoico, ele na realidade é o aparecimento do homem, só que você vai dividir em terciário e quaternário. O homem aparece no quaternário e o terciário é a formação que a gente tem das ilhas vulcânicas. Então vamos fazer um feedback aí, pessoal? Então tá, olha lá, o pré-cambriano, arqueozoico, proterozoico, formação de rochas antigas, tá legal? E formação, na realidade, de riquezas minerais. O paleozoico, a formação do carvão mineral. Já no mesozoico, o aparecimento, vamos dizer assim, dos dinos e o desaparecimento, mas a formação do petróleo e a formação, na realidade, do xisto pirobituminato, que é um óleo muito parecido com petróleo, tá joia, pessoal? Depois você tem o Cenozoico, que é a formação das ilhas vulcânicas. Ah, professor, Florianópolis então apareceu? Não, Florianópolis apareceu no pré-cambriano, pessoal. Tá legal? Porque Florianópolis é uma ilha vulcânica. Não, Florianópolis é uma ilha, o quê? De rochas antigas, né? Certo? Então, cuidado. Tá legal? Fernando de Noronha aparece no chamado Era Cenozoica, tá bom, pessoal? E depois você tem o aparecimento do homem, tá? Então, o homem é da onde? Da Era Cenozoica do período quaternário. Lembra que eu disse que o tio Bruno é da Era Cenozoica do período quaternário, da fase atual da idade de hoje? 18 anos, de novo, só fazer um marketing. Valeu, né, galera? Joia? Então, ó, olha aí esse desenho, ele é muito legalzinho, ele tem imagem, então ele grava
grava para você, você vai ficar assim, bem joia, bem legal de ver isso, tá? Joia aqui, galerinha? Então, vou fazer uma mudança de telinha. Aqui você tem, na realidade, deixa eu sair daqui para que você possa ver ela toda. Você tem aqui as províncias, as formações geológicas, tá? Então, você tem os escudos cristalinos, as bacias sedimentares e dobramentos modernos, ou chamadas montanhas terciárias. Então, a pergunta é, né? Quantas estruturas geológicas eu tenho na Terra? Então, a Terra, com esse tamanho todo, ela só tem 3 estruturas geológicas. Tá legal, professor, mas eu não sei o que é uma estrutura geológica. Então, legal, vou trazer de novo aqui, ó. Estruturas geológicas são os diferentes tipos de solo e subsolo que eu me encontro na Terra. Então, eu só tenho, na realidade, 3 grandes tipos, tá? Então, vou repetir: os escudos cristalinos, as bacias sedimentares e os dobramentos modernos. Todos eles, pessoal, todos esses 3, eles vão se encaixar como fosse uma luva nas chamadas eras geológicas. Então, os escudos cristalinos é do pré-cambriano, as bacias sedimentares e os dobramentos modernos são do paleozoico, mesozoico e cenozoico. Tá joia? Então, só um, que é o pré-cambriano, que é o maior, vai formar os escudos cristalinos. Se é cristalino, já é antigo. Tá bom, pessoal? Então, aqui, mudando aqui essa imagem, vou deixar aqui para vocês a telinha toda, vou ficar só falando aqui, tá? Você tem os escudos cristalinos. Olha para a imagem, veja que legal, como é fácil de ver. Eles são mais baixos, porque são cristalinos, eles são pré-cambrianos, então eles são antigos. Tudo que é antigo já sofreu processo de desgaste. Então, se você sofreu processo de desgaste, o terreno ele vai ficando, na realidade, menos elevado, tá legal? Ele vai ficando mais baixo, mais contornado, para se ter uma ideia. Vai ficando mais arredondado. Então, portanto, ele fica mais desgastado, tá? Então, lembrando, ele é da era pré-cambriana, tá joia? Então, guarde isso com bastante carinho. E você tem as bacias sedimentares, normalmente são áreas aplainadas, ou seja, mais baixa do que o terreno lateral, e são áreas que formaram deposição. Então, primeiro você vai formar a terra, ela vai soerguer e depois ela vai se desgastar, formando bacias. Professor, posso dizer que é uma bacia igual naquela que a minha mãe tem em casa? É sim, você vai notar que uma área é mais elevada, outra área ela é mais aprofundada. Então, sempre do lado do escudo cristalino e do outro lado do escudo cristalino, você vai ter uma área desgastada, tá joia, pessoal? E depois você tem aqui os dobramentos modernos. Bom, nós estamos no Brasil, só quem viajou aí para a Europa, por exemplo, né, ou foi para os Andes, esses lugares, vai ver esse tipo de imagem que você está vendo, que na realidade os dobramentos modernos são muito jovens, né, são novos. Então, na realidade, o que acontece? Eles são do Cenozoico, eles estão em formação. Então, são montanhas muito altas, pontiagudas, como é o caso dos Alpes, Alpeninos, os Pirineus da Europa, como é o caso do K2, como é o caso da Cordilheira do Himalaia, como é o caso dos Andes, tá? Então, elas estão em processo ainda de formação e não sofreram processo de pouco erodidas, né? Então, elas, na realidade, não sofreram esse processo de desgaste. E são áreas de muita estabilidade geológica. Então, onde acontece, na realidade, chamado cinturão de fogo. É onde acontecem os terremotos, para se ter uma ideia, tá, joia? Então, já deu para notar que nós estamos livres desse processo? Não, mas nós estamos, na realidade, muito menos ativos para esse processo, tá bom? E aqui, ó, você tem a base geológica do território brasileiro. Essa base geológica, ele vai mostrar bem para você nesse mapinha, então por isso que eu fiz questão de trazer para vocês o que na realidade nós temos de bacias sedimentares e de escudos cristalinos. Tá, professor, faltou os dobramentos modernos. Espera aí, pessoal. No Brasil, o Brasil tem um terreno antigo e desgastado. O Brasil, na realidade, não tem dobramentos modernos. Por isso que nós vamos perceber esse desenho. Então, nós vamos lembrar assim, ó, e quando a gente trabalha com bacias sedimentares, e são, na realidade, áreas antigas, então eles vão ter uma ideia de formações geológicas antigas, tá joia? Já as bacias sedimentares vão ter uma formação aí entre o Paleozoico e o Mesozoico, então, consequentemente, na realidade, já são um pouco mais recentes. Então, sempre em áreas, na realidade, que você vai ter os minerais metálicos, são áreas pré-cambrianas, tá bom? E os não metálicos também pré-cambrianas. Só que que era, professor? É do Arqueozoico ou Proterozoico? Lembrando, é do Proterozoico que forma as chamadas riquezas minerais. E vocês vão notar que são sempre áreas concentradas. Tá legal? Vocês vão perceber que as bacias sedimentares vão formar carvão mineral, e carvão mineral no Brasil eu só tenho aonde? Só tenho na região sul, assim como na realidade também das bacias sedimentares o petróleo. O petróleo eu tenho em algumas áreas da região norte, eu tenho muito concentrado na faixa litorânea do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Tá bom, pessoal? E aqui você vai ter outros minerais que a gente tem, e o ferro é o de mais abundância que nós vamos ter em território brasileiro. Tá legal, pessoal? Joia? Então aqui, ó, trazendo a estrutura geológica do Brasil, agora com bastante calma que a gente possa trabalhar, tá joia? Então eu vou trazer aqui para vocês, vou mostrar a imagem para vocês e eu vou repetir uma coisa. No Brasil, o Brasil tem um terreno antigo e desgastado.
O fato de ter um terreno antigo e desgastado, ele não vai ter os dobramentos modernos, nós não temos grandes elevações, mas nós vamos lembrar que nas bacias sedimentares, e assim também como nos dobramentos modernos, eles podem formar os solos férteis, e no Brasil nós vamos ter áreas de solos férteis. 4% do território do Brasil tem fertilidade natural, legal? Que é o solo de terra roxa, massapê e os solos de mangues. Eles estão nessa formação do Cenozoico. Então, eu não tenho grandes elevações, mas eu tenho a formação de solo fértil, tá joia? Deixa eu deixar essa imagem aqui para vocês, trabalhando no fundo aqui, ó, tá joia? Então, eu tenho 3 tipos de estruturas geológicas, então eu não tenho dobramentos modernos em território brasileiro, tá joia? Mas eu tenho no Brasil escudos cristalinos e tenho as chamadas bacias sedimentares, tá bom? Então, assim, ó, aqui está a estrutura geológica do Brasil. Então, não há presença de dobramentos modernos, está distante das bordas das placas tectônicas e, consequente, então, tem maior estabilidade. Então, lembrando que nós estamos aqui, ó, na chamada dorsal mesoatlântica, tá? O Brasil está nessa margem aqui, ó. Então, está entre 2 pontos que não sofre tanta intensidade geológica. E aqui, para fechar, nós temos os tipos de estruturas geológicas do Brasil, tá? Os escudos cristalinos. Então, você tem que lembrar assim, eu tenho 100% do território brasileiro, 8.547.403,5 km². Desses, 36% são escudos cristalinos, né? Ou seja, 36% formado na era pré-cambriana, 32% no Arqueozoico, ou seja, são de rochas antigas, e 4%, tá? Eles são formados pelo Proterozoico. Então, só 4% do território brasileiro tem riqueza mineral, e vocês viram a intensidade que é. As bacias sedimentares formam 60% do território brasileiro, só que são formados na era paleozoica, mesozoica e cenozoica. Aí você precisa tomar um cuidado. Então, eu preciso pegar desses 60% e ver onde eu vou concentrar carvão mineral. E eu vou lembrar que é só na região sul, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e no Paraná, é o Vale do Jacuí, o Vale do Tubarão e o Vale do Peixe, no Paraná, tá? Não o Vale do Rio do Peixe, tá? Um pouco de cuidado. Já na realidade, o petróleo, né, que se forma também na região de bacia sedimentar, na era mesozoica, ele tem uma característica, ele está um pouco na região norte, ele está, na realidade, em áreas esparçadas, mas está concentrado entre o Rio Grande do Norte e o Rio Grande do Sul, né? E lembrando que você tem aí o pré-sal, que está dentro da água, né, brasileira aí, tá legal? Então, ali você vai ver que é essa formação que nós estamos falando. E vou repetir para você, o Cenozoico no Brasil deu origem aos chamados solos férteis, tá? São chamados derramamentos basálticos. Então, eu tenho o famoso solo de Massapê, no Nordeste brasileiro, na chamada Zona da Mata, né, para ali a produção, né, vamos dizer assim, de cana-de-açúcar, a área do pau-brasil, e depois eu tenho ali na região centro-oeste do Brasil, chegando até a parte noroeste do Rio Grande do Sul, eu tenho o que a gente chama de solo de terra roxa, né? A terra roxa, ok, pessoal? Certo? Esses daí já são formados na era cenozoica, são derramamentos vulcânicos e dão origem aos chamados solos férteis, que fecha os 4% desse total de 100%. 36% nos escudos cristalinos, 60% nas bacias sedimentares, 4% nos terrenos vulcânicos cenozoicos. Lembrando, então, para vocês, o Brasil não tem dobramentos modernos. Nós não temos grandes elevações. Nós vamos ver nas aulas futuras que o Brasil tem planalto, planície e depressão relativa. Tá bom? Então, pessoal, então aqui a gente faz um fecha dessa aula de geologia, uma aula bem legal para vocês, tá? Um abraço para vocês. Faz o coraçãozinho do outro lado. Vamos fazer para o outro lado? Joia. Não estou vendo aí. Ah, valeu. Agora todo mundo fez, tá, pessoal? Então, a gente fecha, na realidade, essa aula aqui com vocês. Um abraço para vocês. Logo, logo nós estamos voltando com outra aula, tá bom? Então, aí, ó, um beijão ó, no fundo do coração de vocês. Aproveite bem essa aula aí, tá? Tá legal? O novo aí um coraçãozinho aí. Com a outra mão, professor. Valeu, todo mundo fez? Fez então, tá? Um abraço, pessoal. Fui aí, tá? Até a outra aula então, tá? Aproveite lá no nosso canal, divulgue o nosso